Fala pessoal, sou o professor Lucas Rangel de Física, aqui do Mapeando o Enem, e hoje a gente está aqui para falar sobre cinemática escalar. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho os principais conceitos da cinemática escalar, falar um pouquinho sobre o movimento uniforme, uniformemente variado, e falar um pouquinho da representação gráfica destes movimentos, assim como resolver umas questões de provas anteriores. Vamos lá? Então vamos lá pessoal, falar um pouquinho aqui da cinemática escalar. Os principais conceitos que a gente precisa compreender para poder entender um pouquinho mais da cinemática são aqui, ó. Vamos começar com o referencial. O nosso referencial, gente, ele é extremamente importante. Ele significa, gente, o ponto de vista de um observador. Cada observador diferente vai ter uma compreensão acerca do fenômeno de forma diferente. Então, em cada sistema de referenciais diferentes, cada ponto de observação diferente, eu vou ver o fenômeno de uma diferente forma. Então, toda vez que a gente falar de um determinado fenômeno, for resolver uma questão, é importante a gente compreender qual que é o observador. Como que nós estamos estabelecendo o nosso referencial. E esse referencial, em termos matemáticos, eles estão ligados a um sistema de coordenadas. E esse sistema de coordenadas, pessoal, é aquele sistemazinho padrão, x, y, z. Cada corpo ele ocupa uma posição no x, no y e no z, e aí o referencial ele está em uma dessas posiçõezinhas. Geralmente, na cinemática escalar, a gente vai trabalhar com movimentos em uma ou duas dimensões, o que facilita um pouquinho para a gente compreender um pouco mais o fenômeno, certo? E outra parte muito importante aqui da cinemática é falar desse cara aqui, ó, da trajetória. A trajetória, pessoal, é como um corpo percorre o espaço. Então, a forma com que o corpo está andando no espaço, ela é muito importante. Nós temos muitas formas de se locomover no espaço. A gente pode andar em linha reta, a gente pode fazer uma circunferência, a gente pode fazer um arco de parábola, um movimento que a gente vai chamar de movimento oblíquo ou movimento de projéteis. E esses referenciais, cada um deles a gente vai fazer a interpretação e a gente vai adaptar um pouquinho esses conceitos cinemáticos para cada um desses referenciais e aí a gente vai ter o conhecimento da cinemática escalar como um todo. Então a gente vai passar por cada um deles, entender como cada um deles funciona, então a trajetória é, de fato, um dos principais conceitos da cinemática. Então, pessoal, uma vez que a gente entender o que é referencial e o que são as trajetórias, a gente pode estudar um pouquinho mais do movimento em si. O que é movimentar-se? O que é o movimento? É sair do lugar. E para sair do lugar significa que você estava numa posição em certo referencial, chegou a outra. Entre essas posições existe uma distância. E o que é essa distância percorrida? Eu posso sair daqui, chegar até o final do meu referencial e isso vai me levar um tempo. Quanto maior a distância em um certo tempo, ou quanto mais rápido, menos tempo eu saio de uma posição e chego a outra, significa que eu estou fazendo o movimento com maior rapidez. Para isso a gente tem uma grandeza que eu consigo quantificar esse movimento. Essa grandeza aqui, pessoal, ela é chamada velocidade escalar. Beleza? E aqui a velocidade escalar, ela vai falar o seguinte, ela determina a taxa, então é como o espaço está andando com o tempo, beleza? Então a gente tem a nossa primeira formulinha matemática aqui, ó. Velocidade é como eu ando no espaço em função do tempo. Só para lembrar o que significa esse delta aqui, ó, pessoal. Ele significa uma grandeza final menos a grandeza inicial. Ele representa, pessoal, variação ou ainda um intervalo. Então eu estou dizendo aqui, ó, quanto que eu estou andando no espaço em função do tempo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza muito em veículos, nas autoestradas, e a gente tem as placas de limite máximo de velocidade. Por exemplo, se eu estiver lá numa estrada 80 km por hora, o que isso aqui significa para mim? Significa que um corpo é capaz de percorrer 80 km a cada hora. Então ele está determinando quanto no espaço eu posso percorrer a cada unidade de tempo. Beleza? E aí é o seguinte, ó, pessoal, quando eu falo de velocidade, eu vou ter uma unidade de medida para caracterizar essa velocidade. E a gente tem duas importantes aqui. Primeira, metro por segundo. Isso aqui, pessoal, está no Sistema Internacional de Unidades. Esse aqui é o nosso padrão, beleza? Só que no Brasil a gente utiliza muito essa unidade de quilômetro por hora. O Enem, por se tratar do exame, obviamente, nacional, ele trata bastante do nosso dia a dia. Então a velocidade em quilômetro por hora também pode ser abordada lá. Certo? E aí, muito importante, pessoal, se eu tiver quilômetro por hora e metro por segundo, como que eu faço para sair de uma e chegar na outra? Olha só, eu posso ter aqui, ó, quilômetro por hora, e eu vou querer chegar, por exemplo, em metro por segundo.
Como eu faço essa conversão? Bom, 1 quilômetro, pessoal, são 1000 metros, não é isso? E uma hora, cada hora tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Quando eu tiro esses zeros aqui, ó, eu vou ver um fatorzinho de 3,6. Então, quando eu saio de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, pessoal. Eu tenho quilômetro por hora, quero chegar em metro por segundo. O fatorzinho é 3,6, ó. Daqui para cá eu vou dividir por 3,6 e o oposto eu vou multiplicar por 3,6. Então, bastante atenção, gente. Cada comando da questão vai pedir se a velocidade deve ser dada em quilômetro por hora ou metro por segundo. E aí você pode interpretar isso da forma com que for mais conveniente ou fazer a conversão no final. Então, pessoal, eu tenho velocidade escalar. Só que assim, alguns movimentos e alguns exercícios, eles vão trabalhar somente um corpo movendo-se a determinada velocidade. Não é isso? Só que a gente sabe, por exemplo, você vai sair de casa. O carro está parado, velocidade igual a zero. Ele vai, por exemplo, sai da garagem dando ré, velocidade negativa. E aí ele engata lá a primeira marcha, sai, tá andando, tá desenvolvendo, ganhando velocidade. Aí tem um quebra-mola, tem que frear. Então, gente, o veículo ele pode sofrer diversas variações e alterações na velocidade. Existe uma grandeza para poder quantificar a variação da velocidade. Essa grandeza, pessoal, a gente chama de aceleração. Beleza? A aceleração, gente, aqui, ó, determina a taxa com que a velocidade está variando. Aí a gente tem a nossa segunda formulinha aqui, ó. Aceleração determina, então, como a velocidade varia. E é importante notar, pessoal, variação da velocidade leva um tempo. Um carro de corrida, gente, pode sair de 0 a 100 em 3 segundos. Um carro comum pode levar 8, 10, 12, 20 segundos, dependendo do carro. Então, cada variação de velocidade leva um tempo para ocorrer. Quanto mais rápido, maior aceleração. Quanto mais devagar, menor aceleração. Muito importante notar que acelerar para trás, pessoal, ou pisar no freio, é uma aceleração negativa. Tá bom? E aí, como é que a gente determina aqui, ó, a aceleração? A unidade de medida, pessoal, metro por segundo ao quadrado. De onde vem isso? Olha que bonitinho aqui, ó. Velocidade é dada em metro por segundo, dividido por tempo em segundo. Metro por segundo, pessoal, vai dar metro por segundo ao quadrado. O que significa, gente, de fato, essa velocidade? Ó, se eu pego um veículo aqui com velocidade igual a zero, com uma aceleração, por exemplo, de 2 metros por segundo ao quadrado. Se eu pego aqui, gente, o intervalo de tempo, um ΔT aqui, ó, de 1 segundo, o que isso significa? Ele está a zero e variou 2. A velocidade desse veículo agora é de 2 metros por segundo. Se eu pegar outro intervalo, ΔT, de mais 1 segundo, significa que a velocidade vai variar mais 2 metros por segundo. Então o corpo vai se mover a 4 metros por segundo. Esse é o significado da aceleração escalar. Beleza, pessoal. Já compreendi os 4 conceitos iniciais básicos que eu precisava entender. Agora eu vou entender, gente, o movimento em uma daquelas trajetórias que eu falei. A gente vai começar aqui, pessoal, pelo movimento retilíneo e uniforme. O que significa o movimento retilíneo? Primeiro de tudo, gente, que a trajetória do movimento é uma trajetória reta. Um corpo andando em linha reta. Que é a trajetória mais simples que a gente tem, então é o nosso primeiro contato com a cinemática. E o que significa ser um movimento uniforme? Uniforme, gente, é aquilo que é constante, que é igual em todos os momentos. E o que vai ser igual aqui pra gente? Ó, a nossa velocidade. Então a gente vai trabalhar neste momento com, por exemplo, um veículo se locomovendo à mesma velocidade durante todo o trajeto, como se eu tivesse um limitador de velocidade. Então ele vai percorrer as mesmas distâncias sempre no mesmo tempo. Não vai sofrer acelerações. Se eu for falar isso num exemplo real, seria, por exemplo, um veículo com limitador de velocidade, onde você não pisasse nem mais forte no acelerador, nem soltasse o acelerador ou pisasse no freio. A velocidade seria constante ao longo de todo o trajeto. Beleza? E o movimento uniforme, pessoal, ele tem uma equaçãozinha do MRU, que nada mais nada menos é que a equação basiquinha da velocidade. Ó. Se eu pego e abro esse termo como S menos S0, eu consigo chegar no que a gente vai chamar de função horária da velocidade, da posição. E o que é essa função horária da posição, pessoal? Ela vai estabelecer como as posições se relacionam com a velocidade do corpo e com o intervalo de tempo considerado. Então, para cada intervalo de tempo, eu vou ter uma posição diferente. Geralmente, pessoal, esses carinhas aqui, a posição e a velocidade,
eles são fixos, tá? Então eles são constantes com o tempo, beleza? Então, ó, posição inicial do movimento é sempre uma constante, e como a gente está trabalhando com velocidade constante, também não vai variar. Então, para cada intervalo de tempo que eu tiver, eu vou ter uma nova posição, beleza? E aí, pessoal, o que a gente tem? Essa equaçãozinha do movimento uniforme, ela pode ser representada através de gráficos. Se você acompanha o Mapeando o Enem, você viu a resolução de questões do professor Madison, de matemática. Ele fez uma resolução de questões utilizando a equação da reta. E a gente pode utilizar daquele conceito matemático aqui para interpretar o que seria um gráfico do movimento uniforme. O que o professor falou para a gente? Ó, uma reta ela é estabelecida através dessa equação. Y é igual a x mais b. Se eu olhar para a equação do movimento uniforme, eu consigo enxergar um x mais b. Vamos ver, ó. O S, só reorganizando aqui, ó, pessoal, ficaria assim, ó, S igual a VT mais S0. Vamos colocar aqui embaixo, ó, S é igual a VT mais S0. Então, olha só, pessoal, o meu eixo Y eu estou estabelecendo através da posição final. E aqui o nosso eixo X é o tempo, ó, posição final aqui, ó, em função do tempo, tá vendo? Eu tenho aqui nos meus dois gráficos, ó, que bonitinho. E aí o que eu tenho? A é uma constante, B é uma constante. Então o que eu tenho? Que o A representa a minha velocidade e o B a posição inicial. O que é, pessoal, o A na nossa fórmula? Ele é chamado coeficiente angular da reta. E o que é o B? Ele é chamado de coeficiente linear da reta. E o que eu tenho, pessoal? O A ele vai determinar a inclinação da reta. Ou seja, a velocidade determina a inclinação da reta. Quanto mais inclinada essa retinha aqui, maior a velocidade de um corpo. Quanto menos inclinado, mais lento é esse corpo. Consequentemente também, pessoal, inclinação positiva, velocidade positiva. Inclinação negativa, velocidade negativa. Beleza? E o nosso coeficiente linear é aquele que, quando a gente tem x igual a zero, toca o eixo das ordenadas. Então, olha aqui, pessoal, ó, toca o eixo das ordenadas, vai ser zero. Toca o eixo das ordenadas, vai ser zero. Então, a matemática e a física aqui conversam muito bem. E o Enem, ele gosta um pouquinho de cobrar, gente, um texto, ele fala um determinado acontecimento e pede para você fazer a interpretação gráfica disso. Lembrando sempre, gente, movimento uniforme, gráfico de posição em função do tempo, a gente tem sempre retas, beleza? Outra representação gráfica que a gente pode ter é num gráfico de velocidade em função do tempo. E o que a gente viu, pessoal? A velocidade ela é uma constante. Então ela pode ser constantemente positiva ou constantemente negativa. O que significa uma velocidade positiva? Que naquele sistema de referenciais adotado, eu estou indo no sentido positivo da trajetória. E o que significa uma velocidade negativa? Que naquele referencial adotado, eu estou indo para trás, certo? O movimento indo para frente, gente, velocidade positiva, é um movimento que a gente chama de progressivo. E aquela velocidade que a gente tem no sentido negativo da trajetória, a gente vai chamar de movimento retrógrado. Beleza? Então aqui, pessoal, no gráfico de velocidade em função do tempo, a gente vai ter linhas paralelas, inclinação zero, velocidade constante, em função do tempo. Acima do eixo é positiva, abaixo do eixo é negativa. E por último, pessoal, eu posso representar ainda o gráfico de aceleração em função do tempo. Como a nossa velocidade ela é uma constante, a gente vai ter que a variação da velocidade é zero, ou seja, que a aceleração é nula. Eu não tenho aceleração, porque o corpo nunca varia a velocidade. Então, eu representaria isso num gráfico, gente, com a aceleração sempre na origem das ordenadas em função das abscissas aí, que é o tempo. Tranquilo? Então, vamos botar um pouquinho desses conhecimentos em prática, pessoal. A gente tem uma questão aqui, ó, nível fácil, para a gente começar a fazer uma questãozinha nível fácil, do Enem de 2012. Vamos lá. Muito importante, pessoal, uma dica extremamente relevante aqui para a física. A gente não deve discutir muito com o enunciado, a gente deve interpretar esse enunciado. O Enem ele é uma prova bastante interpretativa, apesar de no ano de 2019 a prova ter sido bastante conteudista. Então a gente precisa lembrar bem dos conceitos, saber interpretar bem o enunciado para poder resolver a questão. Beleza? Sempre foco nas palavras-chave que a gente tem ligados aos conceitos físicos. Então vamos lá, pessoal. Ó. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega.
Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Aqui, ó, pessoal, esse aqui é um conceito-chave, é uma velocidade, não é isso? E a distância a ser percorrida é 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento, ó, mais uma distância, 60 km por hora, ó, aqui, ó, circulando aqui os conceitos-chave, é importante. A velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, olha que legal, pessoal. Ele fala que a gente ande continuamente na velocidade máxima. O que significa? É que a gente vai ter uma velocidade constante. É um movimento uniforme. Beleza? Aí ele pergunta aqui, ó, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, olha só, pessoal, eu tenho dois momentos aqui. Eu tenho momento 1, eu tenho esta velocidade e que percorrer esta distância. E eu tenho momento 2, percorrer esta distância com essa velocidade. Então a gente pode calcular aqui, pessoal, o tempo. Ó. Qual que vai ser o tempo total para a entrega? Vai ser o tempo da primeira entrega mais o tempo da segunda entrega. Não é isso? Então eu posso calcular o tempo total aqui, ó, com facilidade. Vamos lá. Primeira entrega, pessoal. Concorda que velocidade é distância em função do tempo. Ó. Qual que é a velocidade máxima permitida no primeiro trecho? 80 km por hora e eu tenho uma distância de 80 km. Ó, dá para simplificar aqui, ó, dividir os dois lados por 80 e aí eu consigo chegar que o ΔT aqui foi de 1 hora. Beleza? E aí no segundo trecho o que eu tenho? Ó, velocidade, distância pelo tempo. A velocidade máxima no segundo trecho é de 120 km e eu vou percorrer apenas uma distância de 60, não é isso? Ó, posso passar o tempo para cima e essa distância para baixo, ficar ΔT 60 por 120. Se eu simplificar por 60, pessoal, dá 1 sobre 2, que é meia hora, não é isso? Então eu levei 1 hora na primeira entrega e meia hora na segunda. Ó. Então 1 hora na primeira entrega e metade de 1 hora na segunda, o que vai me dar um tempo total de 1,5 horas. Alternativa C. Então é uma questãozinha bastante simples, só para a gente lembrar e poder aplicar um pouquinho as definições aqui da cinemática. Beleza então, pessoal. Agora a gente vai avançar um pouquinho nossos estudos. A gente começou pelo movimento cuja velocidade era uma constante, agora a gente vai trabalhar com movimento com velocidade variável. A gente tem aqui, pessoal, o que a gente chama de movimento retilíneo uniformemente variado ou uniformemente acelerado, certo? O que é isso, pessoal? É um movimento cuja aceleração ela é constante. Então a velocidade ela vai variar, pessoal, com a posição e com o tempo. Quanto mais tempo eu passo acelerando, maior a minha velocidade. Consequentemente, cada ponto que eu tiver de uma determinada do referencial, de uma determinada pista, de uma determinada rodovia, eu vou ter que o carro vai ter uma velocidade diferente. Então isso torna o nosso conteúdo aqui um pouco mais desafiador, beleza? Então vamos lá. Uma vez que eu tenho aqui um movimento uniformemente variado, eu vou tentar entender um pouquinho quais são as equações que descrevem esse movimento. A gente vai ter aqui, no caso, são 3 equações, pessoal, não uma só. Depois eu explico melhor um pouquinho porque que a gente tem 3. A primeira equação a gente vai chamar aqui, ó, de equação horária da velocidade. Ele vai expressar o que acontece com a velocidade em função do tempo. Então o que eu consigo ver aqui? Ó? A velocidade final de um corpo depende da velocidade inicial, depende da aceleração e depende de quanto tempo é decorrido. Então, quanto mais tempo passar aqui, ó, gente, mais vai modificar a minha velocidade. Lembrando que esse carinha e esse carinha aqui, ó, eles são constantes. Beleza? E essa equação aqui, ó, se vocês conseguirem visualizar, só reescrevendo aqui, ó, V é igual a AT mais V0. Isso aqui lembra qual carinha, pessoal? A gente acabou de resolver uma questão, ó, equação da reta, não é isso? Então a gente vai ter mais uma vez uma retinha associada. As retas elas são bastante associadas com coisas constantes, com taxas constantes. E aí a gente vai interpretar um pouquinho a representação gráfica delas também. Beleza, a nossa segunda equação aqui a gente chama de equação horária da posição. Então ela já estabelece o que acontece com a posição do corpo. É claro, aonde ele chega depende de onde ele saiu, com qual velocidade ele começou, porque, claro, a velocidade vai ser modificada, depende da aceleração do veículo e do tempo. Essa fórmula aqui, gente, ela é um pouquinho mais completa e mais complexa. Principalmente se você estiver tentando resolver o tempo. Ó. E o tempo aqui eu tenho um fator ao quadrado.
pode acontecer de você ter que usar a Bhaskara aqui para resolver essa questão utilizando o tempo. Às vezes é a nossa ferramenta, às vezes ela se encaixa melhor em cada uma das questões. Muito importante lembrar, nós temos 3, cada uma delas, pessoal, se adapta melhor a uma determinada situação. A cada questão você vai ver qual equação se encaixa melhor e aí a gente pode com facilidade aplicar essas equações. E por último, pessoal, a gente tem aqui a chamada equação de Torricelli. Essa aqui é bastante famosa. Essa equaçãozinha de Torricelli aqui, pessoal, ela já estabelece a velocidade em função da velocidade inicial, a aceleração e da distância. Então essa equação aqui é a equação da vida adulta, é sem tempo, irmão. É isso aí. Se não tiver o tempo que decorreu determinado movimento, você vai ter que se virar com as outras grandezas, as outras características. E aí essa equação do Torricelli aqui vai te ajudar. E ela geralmente talvez seja mais utilizada no movimento uniformemente variado e a gente vai mostrar um pouquinho de como essa fórmula vai poder se encaixar aí numa questão do Enem. Então beleza, pessoal, olha, eu tenho as 3 equações aqui para mostrar para vocês. A gente tem a equação horária da velocidade, a gente tem a equação horária da posição e a gente tem a equação de Torricelli aqui, beleza? E por que a gente tem as 3 equações? Gente, como a gente chega nelas depende um pouquinho de ferramentas de cálculo, que são um pouquinho mais avançadas do que o nosso nível, que é o nível de ensino médio aqui no momento. Não vou explicar muito a dedução dessas fórmulas, mas a gente precisa compreender como é cada uma dessas fórmulas e como ela vai se adaptar a determinado conceito. Essas 3 formulinhas, gente, elas são 3 pecinhas de um quebra-cabeça. Cada pecinha dessa vai se encaixar, e aí a gente vai compreender todo o movimento. Mas não tem uma apenas delas que vai poder descrever o movimento completo, tá bom? Então, olha só, vamos analisar aqui, gente, equação horária da velocidade. Quem que eu tenho? Velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo. Se eu olhar para as outras equações, eu consigo ver claramente aqui que está faltando o que para a gente? A distância percorrida. Então, nessa primeira equação, eu não consigo calcular necessariamente qual a distância percorrida por um corpo, ou de onde ele saiu aonde ele chegou. Para isso, eu vou ter que usar outra equação. A nossa segunda equação aqui, a equação horária da posição, eu já tenho posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo e aceleração. Aqui o que eu não tenho, pessoal, e essa aqui é bastante sutil, eu não tenho a velocidade final do corpo. Então, se eu quiser saber qual velocidade determinado corpo, determinado móvel atingiu naquela distância, naquele tempo, eu não tenho como utilizar a equação horária da posição. E aí eu vou precisar de uma outra fórmula que se encaixe melhor nesse contexto. E aqui, por último, pessoal, a gente tem a equação de Torricelli. Como eu comentei com vocês, pessoal, ó, eu tenho a velocidade final, eu tenho a inicial, eu tenho a aceleração e tenho a distância. Essa equação aqui, ela não contém o tempo. Então, se eu tiver um determinado veículo leva tantos segundos para poder realizar o movimento, eu já não tenho como resolver essa questão. Beleza? Por Torricelli, eu devo usar uma das outras 2 equações que vão se adaptar e vão caber melhor no contexto que a gente tem. Beleza? Então a gente pode utilizar esses conceitos, interpretar isso graficamente e resolver umas questões. Vamos lá? Aí, pessoal, a gente pode interpretar um pouquinho os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Ó. Como eu consigo ver, ó, eu vou fazer um gráfico aqui de espaço S em função do tempo T. O que eu tenho aqui de espaço em função do tempo? Ó? O espaço, ele é proporcional, que é o símbolo de proporcionalidade, ó, ao tempo ao quadrado. Tá vendo? E funções quadráticas aqui, eles vão me dizer parábolas, arcos de parábolas. Não é isso? Então, olha só que interessante. O espaço em função do tempo vai formar um arco de parábola. E aqui a gente consegue ver, ó, de onde ele sai até onde ele chega. Certo? E aqui é importante, ó, essa parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Então ela tem uma concavidade que a gente chama de positiva. Como o fator determinante aqui é a nossa aceleração, concavidade para cima, aceleração positiva. É só lembrar de um rostinho sorrindo, ó. Tá sorrindo, positivo. Beleza? Se eu tivesse, pessoal, uma aceleração negativa, ó, sorrisinho para baixo, tá triste, tá negativo, não é isso? Então o que eu tenho? Se eu tivesse um gráfico aqui de posição em função do tempo, eu teria uma concavidade para baixo, ó. Tá triste, negativo. Tranquilo? E aí, pessoal, vamos continuar aqui a análise dos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, ó. Naquela primeira equação que eu falei que era uma reta, V igual a V0 mais AT, eu tenho uma retinha, ó, que bonitinho. Lembra que eu falei, ó, que o termo A aqui, do AX, era a inclinação da reta? Inclinação da reta positiva, aceleração positiva.
inclinação da reta negativa, aceleração negativa. Lembrando sempre, pessoal, ó, muito importante, a matemática conversa com a física aqui. Ó, y igual a b mais ax, equaçãozinha de reta. Coeficiente linear, coeficiente angular, tá? Não esquece sempre de analisar as equações que a gente tem para a gente determinar o comportamento da curva de cada gráfico. Pessoal, uma dica muito importante aqui, ó. No gráfico velocidade por tempo, se eu pegar a área em determinado intervalo que eu quiser, ó, do intervalo T1 ao T2, essa área ela é numericamente igual à distância percorrida. Esse numericamente igual aqui ele é importante. Por quê? Porque a gente não pode percorrer uma distância negativa, apesar da gente poder voltar para trás. Assim como áreas não podem ser negativas. Então, muito importante a gente determinar que é o mesmo número, mas o sinal fica a critério de interpretar o fenômeno acontecendo, se o corpo está indo para frente, para trás, o que está acontecendo. Beleza? E aí, pessoal, essa aqui é uma dica muito valiosa para vocês, ó. Quando eu tiver um gráfico qualquer, aqui eu vou ter uma grandeza y e aqui eu vou ter uma grandeza x. E aí o que eu tenho, pessoal? Se eu multiplicar xy, o que isso me dá? Beleza? Se isso me der uma grandeza física, se isso aqui for uma grandeza, por exemplo, distância, velocidade, impulso, força, enfim, se eu pegar a área desse gráfico, isso aqui vai ser exatamente essa grandeza. Então, essa aqui é uma dica bastante valiosa que a gente tem. A área de um gráfico corresponde àquela grandeza que representa o produto dos eixos desse gráfico. Isso pode ser aplicado e a gente vai ver isso ao longo de todos os conteúdos da física. E eu posso ver aqui também ó, um gráfico da aceleração em função do tempo. O que a gente viu? Que a aceleração ela é constante, beleza? Se a aceleração é constante, ela vai ter o mesmo valor. Se ela estiver acima da origem, ela é positiva. Se ela estiver abaixo da origem, é negativa. Lembrando, pessoal, ó, igual eu falei para vocês, o produto, quem que é A vezes T? Quem que é esse produto? Se eu pego aqui, a aceleração é variação da velocidade em função do tempo, e eu passar esse tempo multiplicando, quem que eu tenho? A vezes T me dá ΔV. O que eu falei, pessoal? Se o produto dos eixos do gráfico, ó, o Azinho está aqui, o Tzinho está aqui, se eu multiplicar os dois, quem que eu tenho? Não tem uma grandeza física, vê? Então a área representa exatamente essa grandeza. Tá? Então, uma forma de você calcular a variação da velocidade pode ser através da área desse gráfico. Eu não vou saber qual era a velocidade, nem vou saber qual a velocidade agora. Eu sei somente a variação. Muito importante. E ó, só para mostrar as concavidades. Ó, concavidade voltada para cima, aceleração positiva. Está sorrindo, ó, positivo. Concavidade para baixo, está negativa. Está triste. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou pegar uma questão aqui ó, de nível difícil. Essa questão aqui ela envolve uma interpretação bastante complexa. Cuidado, tá, pessoal? Não é tão simples quanto aparenta, a gente precisa levar em consideração tudo. E é uma questão do Enem de 2017, é uma questão bastante atual e que envolve bastante os conhecimentos do movimento uniformemente variado.